Você já teve a sensação de que alguns desenhos da nossa infância escondiam segredos que nunca nos contaram? Quando éramos crianças, tudo parecia simples. Assistíamos He-Man lutando contra o esqueleto. Tentávamos entender como aqueles jovens ficaram presos em Caverna do Dragão. Sonhávamos com o futuro incrível mostrado pelos Jetsons. E vibrávamos com as aventuras dos Thundercats. Mas o que quase ninguém percebeu é que muitos desses desenhos deixaram perguntas sem resposta, mistérios que continuam sendo discutidos até hoje e curiosidades que passaram despercebidas por toda uma geração. Alguns deles nunca tiveram um final de verdade. Outros esconderam mensagens que só conseguimos entender depois de adultos. E existem até teorias que continuam intrigando fãs no mundo inteiro. Hoje vamos relembrar alguns dos maiores mistérios dos desenhos que marcaram nossa infância. E eu tenho certeza de que pelo menos um deles vai te surpreender. Então prepare-se para uma viagem no tempo. Porque talvez esses desenhos fossem muito mais profundos do que imaginávamos. Se existe um desenho capaz de despertar nostalgia e mistério ao mesmo tempo, esse desenho é Caverna do Dragão. Lançado na década de 1980, ele conquistou milhões de crianças ao redor do mundo com uma história simples, mas extremamente envolvente. 6 jovens entram em uma montanha-russa chamada Caverna do Dragão e acabam sendo transportados para um mundo mágico cheio de perigos, criaturas fantásticas e desafios constantes. O objetivo parecia claro: voltar para casa. Mas havia um problema. Esse momento nunca chegou. Durante anos, geração após geração assistiu aos personagens tentando encontrar o caminho de volta sem sucesso. E então surgiu a pergunta que até hoje continua intrigando os fãs. Por que Caverna do Dragão nunca teve um final? Muitas pessoas acreditam que o desenho foi cancelado de forma repentina. E isso é verdade. A série foi interrompida antes que a história fosse concluída na televisão. Mas o que poucos sabem é que existia um episódio final planejado pelos roteiristas. Esse episódio se chamava Hacking. Nele, os jovens finalmente teriam a oportunidade de voltar para casa. Mas a decisão não seria tão simples quanto parecia. Eles precisariam escolher entre abandonar aquele mundo para sempre ou permanecer ao lado dos amigos que fizeram durante a jornada. O episódio chegou a ser escrito. Os roteiros foram produzidos. Mas ele nunca foi transformado em desenho animado. E foi justamente isso que transformou Caverna do Dragão em um dos maiores mistérios da história da televisão. Sem um final oficial exibido ao público, surgiram dezenas de teorias. Alguns acreditavam que os personagens estavam mortos. Outros pensavam que tudo era apenas um sonho. E havia até quem acreditasse que o Mestre dos Magos escondia um segredo muito maior do que aparentava. Décadas depois, o mistério continua vivo. E talvez seja exatamente isso que torna Caverna do Dragão tão especial. Porque enquanto outros desenhos terminaram e foram esquecidos, esse deixou uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que continua sendo discutida até hoje. Mas se você acha que esse é o maior mistério da nossa infância, espere até descobrir o próximo. Mas Caverna do Dragão não foi o único desenho que deixou perguntas sem resposta. Anos antes de muitas das tecnologias que usamos todos os dias existirem, outro desenho parecia enxergar o futuro. Estamos falando dos Jetsons. Quando os Jetsons estrearam, em 1962, o mundo era completamente diferente. Não existiam celulares. Não existia internet. Não existiam videochamadas. Nem computadores pessoais faziam parte da vida das famílias. Mesmo assim, os criadores do desenho imaginaram um mundo cheio de tecnologias que pareciam impossíveis para a época. E o mais impressionante é que muitas delas acabaram se tornando realidade. Quem assistia aos Jetsons via George Jetson conversando por telas. Naquela época parecia pura ficção. Hoje fazemos isso todos os dias através de aplicativos de videochamada. Os personagens também utilizavam relógios inteligentes para se comunicar. Décadas depois surgiram os Sartvatis. Os Jetsons mostravam portas automáticas, robôs domésticos, comandos por voz e diversos equipamentos inteligentes que hoje fazem parte da vida de milhões de pessoas. Mas o que mais impressiona não é apenas o que eles acertaram. É pensar em como conseguiram imaginar tudo isso em uma época em que grande parte dessas tecnologias nem sequer existia. Para muitas crianças, os Jetsons eram apenas um desenho divertido. Mas olhando hoje, parece quase uma previsão do futuro. Claro que nem tudo se tornou realidade. Ainda não temos carros voadores circulando pelas cidades. Também não moramos em casas suspensas acima das nuvens. E infelizmente ainda não temos empregadas robôs tão eficientes quanto a famosa Rose. Mas mesmo assim, o número de previsões corretas impressiona. E isso fez surgir uma pergunta muito curiosa entre os fãs.
Como os criadores dos Jetsons conseguiram imaginar tantas coisas que só apareceriam décadas depois? Alguns acreditam que eles apenas observaram as tendências da tecnologia da época. Outros dizem que foi uma coincidência extraordinária. Mas existe algo que ninguém pode negar. Os Jetsons continuam sendo um dos desenhos mais visionários já criados. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ainda gostam de revisitá-lo. Porque além da nostalgia, existe uma sensação fascinante de descobrir que o futuro que parecia impossível acabou chegando. E pensar que tudo isso começou em um simples desenho animado. Mas se os Jetsons impressionaram por prever o futuro, o próximo desenho da nossa lista esconde um mistério completamente diferente. Um mistério que envolve um dos heróis mais famosos da história dos desenhos animados. E durante muitos anos, milhões de crianças nunca perceberam o verdadeiro segredo por trás dele. Quando pensamos nos desenhos que marcaram os anos 80, é impossível não lembrar de He-Man. Para milhões de crianças, ele era o herói perfeito. Corajoso, forte, sempre disposto a proteger Eternia das ameaças do terrível esqueleto. Mas existe um detalhe curioso que poucas pessoas conhecem. He-Man quase nunca teria existido. E a verdadeira história por trás do personagem é muito diferente do que imaginávamos quando éramos crianças. No início dos anos 80, uma empresa chamada Mattel buscava criar uma nova linha de brinquedos para competir em um mercado cada vez mais disputado. A ideia era simples: criar personagens fortes, marcantes e capazes de despertar a imaginação das crianças.